Hoje eu vou falar sobre um tema que eu acho que deveria ser estudado por todas as pessoas desde o ensino fundamental. E esse tema é relativo ao título 5 da Constituição Federal de 88, que fala sobre a defesa do Estado e das instituições democráticas. Nada melhor para conhecer a Constituição do que lendo a própria Constituição. Então, vamos ao título 5 da defesa do Estado e das instituições democráticas. Capítulo 1, do Estado de Defesa e do Estado de Sítio. Seção 1, do Estado de Defesa. Artigo 136. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Parágrafo 1º. O decreto que institui o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem dentre as seguintes. Inciso 1. Restrições aos direitos de: a linha A, reunião, ainda que exercida no seio das associações. A linha B, sigilo de correspondência. A linha C, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Inciso 2. Ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Parágrafo 2º. O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, se persistirem as razões que justificarem a sua decretação. Parágrafo 3º. Na vigência do estado de defesa, inciso 1, a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal, facultada ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. Inciso 2. A comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido no momento de sua atuação. Inciso 3. A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. Inciso 4. É vedada a incomunicabilidade do preso. Parágrafo 4º. Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Parágrafo 5º. Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado extraordinariamente no prazo de 5 dias. Parágrafo 6º. O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de 10 dias contados do seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. Parágrafo 7º. Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa. Agora vem a seção 2, que vai tratar sobre o estado de sítio. Como eu vou me referir também ao estado de sítio ao longo do estudo, eu acho que vale a pena a gente ler o artigo 137. Seção 2 do estado de sítio. Artigo 137. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de: inciso 1. Comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa.
Inciso 2, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Parágrafo único. O presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Artigo 138. O decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas e, depois de publicado, o presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Parágrafo 1º. O estado de sítio, no caso do artigo 137, inciso 1, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior no inciso 2. Poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou agressão armada estrangeira. Parágrafo 2º. Solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o presidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de 5 dias, a fim de apreciar o fato. Parágrafo 3º. O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas. Artigo 139. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no artigo 137, inciso 1, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. E aqui vem as medidas. Inciso 1, obrigação de permanência em localidade determinada. Inciso 2, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. Inciso 3, restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei. Inciso 4, suspensão da liberdade de reunião. 5, busca e apreensão em domicílio. 6, intervenção nas empresas de serviços públicos. 7, requisição de bens. Parágrafo único. Não se inclui nas restrições do inciso 3 a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas casas legislativas, desde que liberada pela respectiva mesa. Então, temos que ler a Constituição até para a gente já ir acostumando com essas terminologias, com essa linguagem, que é a linguagem constitucional. Então, a primeira pergunta aqui que eu faço é se alguém leu aqui alguma expressão que fala sobre estado de exceção. Então, a gente tem que ler direitinho, porque a Constituição não tem essa terminologia estado de exceção. Embora essa terminologia seja muito comum no âmbito jurídico. Essa terminologia é muito utilizada pelos doutrinadores, estado de exceção, para se referir ao título 5, que vai se referir ao quê? O título 5 que a gente acabou de ler se refere da defesa do Estado e das instituições democráticas. Então, ele não fala de exceção, e sim de defesa. E para a gente entender melhor sobre a diferença de um estado de exceção e de um estado de defesa, o estado de defesa, ele visa o quê? A garantir uma ordem, mas a garantir uma ordem já estabelecida. E há exceções aos direitos fundamentais? Em regra, não. E a gente vai entender, em regra, exatamente não, porque esses direitos fundamentais aqui, eles vão ser preservados e reafirmados no estado de defesa das instituições democráticas. Então, aqui não haverá estado de exceção, e sim um estado de defesa. A própria Constituição vai falar, título 5, da defesa do Estado e das instituições democráticas. E para a gente entender, né, por que não há essa exceção a direitos fundamentais, a gente tem que entender o que é poder e o que é violência.
E aí a gente vai fazer essa diferenciação para, no fim, entender que o que há é uma defesa das instituições democráticas, inclusive uma defesa da permanência dos direitos fundamentais que são defendidos pela nossa Constituição, seja no Estado em que há uma normalidade institucional, seja no momento de crise constitucional. Então, quando a gente fala da defesa do Estado e das instituições democráticas, há uma reafirmação, mas em um momento de crise institucional, em um momento de crise constitucional. E aí a gente pode já passar aqui para a análise. Então, vamos diferenciar o que Hannah Arendt vai falar de um lado, poder e de outro, violência. Vamos ver aqui. De um lado, poder e de outro, violência. Quando a gente fala em poder, a gente vai se referir aos direitos fundamentais. Quando a gente fala em violência, a gente vai se referir ao estado de exceção. Então, aqui poder eu estou falando do poder do povo. Então, eu estou falando de garantia, de assegurar a dignidade humana. Eu não estou falando de estado de exceção. Não estou falando de violência. Eu estou falando de defesa das instituições democráticas. Então, defesa de um poder que surge e deve permanecer com o povo. Vamos lá, então. Primeira coisa, a gente entender poder por meio da função dos direitos fundamentais. O que visa os direitos fundamentais? Os direitos fundamentais, eles visam assegurar no âmbito nacional a democracia e a dignidade humana, por consequência. Então, vai visar aqui em âmbito nacional assegurar a dignidade humana. Qual é o âmbito de atuação? O âmbito nacional. Esses direitos fundamentais, quando a gente fala em assegurar esses direitos fundamentais em âmbito internacional, nós estaremos falando sobre direitos humanos. Então, essas relações, assegurar essa democracia pelo aspecto intercultural e não multicultural, que o que os direitos humanos asseguram são esses direitos em uma visão de democracia intercultural e não uma sobreposição de culturas multicultural, que também gera um autoritarismo. Quando eu falo no âmbito internacional, eu estou a me referir sobre direitos humanos. Todos eles visam resguardar a dignidade humana. Então, aqui, a Constituição de 88, ela não cria um estado de exceção. A Constituição de 88 é uma Constituição democrática.
Então, essa Constituição, ela visa garantir a sobrevivência dos seus moldes, né, do molde criado pela Constituição. E, por isso, a Constituição é um lugar que vai estabelecer um procedimento de organização do Estado e das garantias fundamentais. E também vai estabelecer os procedimentos que vão ser feitos ali, né, exercidos ali pelos governantes em períodos de crise. Então, a Constituição Federal, ela visa o quê? Ela visa assegurar direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais, e também ela coloca normas de organização do próprio Estado, ela estabelece essas normas. E aqui a gente tem que entender sobre os direitos fundamentais. Se esses direitos fundamentais, quando são restringidos, se isso estabelece ou não um estado de exceção. Então, a gente tem que pensar o seguinte: esses direitos fundamentais que visam assegurar a dignidade humana, quando eu me reúno através de um grupo para tornar outro grupo miserável, eu estou garantindo a dignidade humana? Eu estou exercendo direitos fundamentais? Não. Muito pelo contrário, eu estou indo contra os direitos fundamentais. Quando eu me reúno através de uma associação, vamos dizer assim, com um grupo, para matar pessoas, por essas pessoas estarem em um grupo LGBT, eu estou preservando, eu estou exercendo direitos fundamentais, eu estou preservando a dignidade humana? Não. Eu tenho o direito de me reunir e de me comunicar com o outro com o objetivo de matar judeus? Também não. E no momento em que há graves calamidades públicas da natureza, não é necessário a gente garantir a dignidade humana e preservar, e isso, a garantia dos direitos humanos é justamente a preservação dos direitos fundamentais? Então, nesses momentos em que há uma instabilidade constitucional em determinada região, em que há grupos que se reúnem para estabelecer algo que é contra os direitos fundamentais, eu não estou retirando direitos fundamentais dessas pessoas quando eu falo, não, vocês não têm o direito de reunir, não, vocês não têm o direito de estabelecer o sigilo das comunicações para matar o outro. Isso não são direitos fundamentais. Então, não há uma exceção a direitos fundamentais. Quando há uma calamidade pública em que eu utilizo de uma certa área para garantir a dignidade humana, eu estou falando aqui de exceção aos direitos fundamentais? Não. Eu estou reafirmar eu estou reafirmando os direitos fundamentais. Então, aqui a gente não tem o direito de se aproveitar de um enfraquecimento social. Aqui eu dou um exemplo decorrente de um estado pandêmico, de uma pandemia, para dizer que nada funciona, para dizer ou melhor, não para dizer que nada funciona, mas para pregar uma solução que é contra a própria ordem constitucional, que na verdade não é uma solução, é, na verdade, um problema, para pregar o quê? A ditadura militar. Isso é resguardar os direitos fundamentais?
Não, isso vai contra justamente a dignidade humana. Ela não resguarda direitos. Então, isso, tudo que eu falei, de se reunir para estabelecer uma ordem pior do que essa, não é um direito. Isso não traz poder ao povo. Então, quando eu estou falando de poder no Estado democrático, eu estou falando do poder do povo. Estabelecer ditadura não melhora a dignidade humana. Estabelecer ditaduras não melhora as nossas condições humanas. Então, vai contra a dignidade humana. Então, se for para degradar a dignidade humana, eu posso reafirmar através do estabelecimento de associações essa vontade de autoritarismo? Não, porque isso vai visar a destruição de direitos construídos já há muito tempo, né? Direitos que estão aí para ser não menosprezados, mas sim amplificados. Sabendo disso, agora sim a gente pode entender que não estamos tratando dentro da Constituição de nada que visa a exceção, e sim a reafirmação de direitos fundamentais. Então, reafirmação no sentido que a Constituição dá com a palavra defesa das instituições democráticas. Depois, a gente pode entender exatamente a diferença quando a gente fala de violência e agressão, que não significa poder, né? Poder, eu vou retirar determinados direitos para reafirmar a dignidade humana, porque esses direitos, na verdade, não protegem bens jurídicos. Aqui, violência e agressão, despotismo, ele vai exatamente ao contrário do que prega a dignidade humana. Então, estabelece aqui sim um estado de exceção. E isso foi o que aconteceu com o AI-5. Eles quiseram usar da terminologia estado de sítio, que realmente estava presente na Constituição, mas que está presente também na nossa Constituição, mas os objetivos deles era manter direitos fundamentais? Não. Isso foi uma forma de quê? De manter as oligarquias no poder. Quando a Constituição estabelece o estado de defesa, o estado de sítio, ela não visa privilegiar um grupo que vai contra a dignidade humana. Então, quando o AI-5 ele utiliza desse argumento que estaria acontecendo uma guerra e por isso decreta o estado de sítio, com o objetivo de preservar aqui os interesses das oligarquias,
esse argumento de estado de sítio era falacioso, abusivo. Então, isso hoje na nossa Constituição Federal, um chefe de Estado estabeleceu um estado de sítio, dizendo que aconteceria aqui uma guerra de forma falaciosa, levaria à sua responsabilização, segundo os próprios procedimentos estabelecidos na Constituição. E ocasionaria o quê? Ocasionaria graves sanções a esse chefe de Estado, porque a nossa Constituição não quer preservar a violência. A nossa Constituição, ela visa preservar o poder. E esse poder, segundo a própria Constituição Federal de 88, ele emana do povo. Por isso, a gente tem que perceber tudo isso para que possamos entender a letra da lei constitucional. Entendido isso, a gente pode passar aqui, inclusive, para uma fala de Rousseau, que Rousseau, quando fala sobre o contrato social, ele fala o seguinte, que quem usa dessas leis de forma a falsear uma realidade contra o povo, trazendo mais misérias, contra a dignidade humana, é, na verdade, segundo ele, um bandido e não um governante. Então, acho importante aqui a gente lembrar das palavras de Rousseau. Não sei se escreve assim, então é melhor tirar, né? Rousseau. Não, escreve, eu acho que escreve assim. Aí vocês procurem aí como que escreve isso. Vamos lá. Sabendo disso, que a gente tem que preservar, né, esses direitos, a gente pode passar aqui para os princípios, né? Quais são esses princípios que devem reger esse procedimento no caso de crises constitucionais? Vamos escrever aqui, crises constitucionais. Primeiro, só para melhor entender, a gente vai entender aqui a diferença entre estado de sítio e estado de defesa, ou melhor, estado de defesa e estado de sítio. Porque sem esse entendimento, a gente não entende a letra da lei. O porquê que no início fala sobre estado de defesa e depois o porquê vem falar sobre o estado de sítio. Então, vamos aqui. Instabilidade. Das normas constitucionais. Estado de defesa. É o primeiro estado que a gente fala ali na Constituição, depois de ler o título
da defesa das instituições democráticas. E a primeira forma de defesa é o estado de defesa e depois o estado de sítio. Então, vamos começar pelo estado de defesa. A gente lê, parece que a gente tá lendo sobre uma mesma coisa, mas não é. O estado de defesa seja da ordem constitucional, seja para os momentos de calamidade, ele vai visar a paz social ou as calamidades, ou grandes repercussões da natureza por meio das calamidades. A gente tem que pensar assim, ó, é como se fosse um corpo. A Constituição é um corpo, só porque esse corpo está em estresse. Então, o primeiro estágio do estresse é o quê? É o alerta. Então, aqui, a gente tem que entender que esse primeiro estágio visa o alerta de que algo na nossa ordem constitucional está acontecendo de errado. Por exemplo, há uma associação por meio da qual visa destruir a democracia, visa colocar o povo na miséria. Então, é um estado de alerta. E esse é um estado de defesa que ele vai ser um pouco mais leve nas suas sanções e na sua forma de agir do que o estado de sítio. Já o estado de sítio, há uma exaustão, aqui há apenas um alerta. O estado de sítio, a gente vai ver que o estresse vai ficar maior na ordem constitucional. Vai haver uma exaustão da ordem constitucional, ou seja, um agravamento do estado de defesa. Então, aqui, o estágio é de maior desgraça, o estágio aqui é de maior alerta ainda, e o estágio também é de uma exaustão constitucional. Então, vamos colocar assim, ó, estado de sítio. E aqui a gente tem que ter cuidado, porque aumenta os poderes do Poder Executivo. Entende? Aumenta os poderes do presidente da República. Já passamos pelo estado de defesa, que é um estado de alerta, e vamos para um estado de sítio. Então, temos que ficar de olho em quem? Em quem está no cargo de presidente. Por quê? Porque vai ser ele que vai requerer, que vai pedir que esse estado de sítio aconteça. Então, por quê? Na ordem constitucional, ele tem que motivar. O presidente da República, ele tem que mostrar que realmente há uma exaustão da ordem constitucional. Então, o presidente da República vai solicitar que seja declarado o estado de sítio. E isso só pode ser declarado se realmente houver necessidade. Mas essa necessidade é segundo o entendimento de uma minoria? Não. A necessidade é segundo a ordem do povo. Onde está a ordem do povo que protege a dignidade humana? Está na própria Constituição Federal. E
Infelizmente, não resolvendo nem o estado de defesa e nem o estado de sítio. Aqui pode ser, inclusive, declarada a guerra. E se o estado de sítio não resolver e nem o estado de defesa, chegaremos no estado de esgotamento da ordem constitucional, que poderá ser um estado de guerra. E aí a gente pode beber dos conhecimentos da filosofia através de Locke, Rousseau, Hobbes. Então, esse estado de guerra, ele é comentado por muitos, né? Então, é isso aqui. E para saber se essa ordem constitucional, por meio desses procedimentos, não estão sendo utilizadas pelos governantes de forma ilícita, nós temos que verificar todo esse procedimento à luz dos princípios, que será um princípio aqui da necessidade, ou seja, realmente deve haver essa necessidade de acordo com o povo e a Constituição Federal, que vai falar sobre esse procedimento, ou seja, de forma democrática. Depois deve ser taxativo, princípio da taxatividade, que já que vai respeitar a ordem democrática e falar alguma coisa que versa sobre a Constituição, temos que respeitar o passo a passo, o procedimento que já está previsto na Constituição, para que essa ordem não seja inconstitucional. Taxatividade, princípio da taxatividade. E pode ser em qualquer lugar que essa ordem vai ser estabelecida para garantir que esses direitos fundamentais sejam respeitados? Não. Tem que haver uma determinação geográfica. Porque se for em todo o território, isso vai ficar muito mais parecido com ditadura, com ordem despótica. Depois, essas pessoas, esses agentes públicos que vão decretar esse determinado estado de necessidade, esse determinado estado de defesa das instituições, eles podem decretar isso sem nenhuma sujeição e controle? Não, porque não estamos tratando de um poder absoluto, estamos tratando de um poder que surge do povo, ou seja, numa ordem democrática. Então, aqui vai haver sujeição e controles. Tendo em vista que isso é uma democracia, e numa democracia nós temos que entender e saber quais são esses atos que vão acontecer ao longo da decretação, seja do estado de defesa, seja do estado de sítio, nós temos que dar o quê? Princípio da publicidade.
Depois de entendido isso, eu acho que vale a pena entender esses mecanismos e a necessidade desses mecanismos de sujeição e controles a partir da frase que eu tirei aqui, que é de Rousseau, desse autor que fala do contrato social. Ele vai falar o seguinte: que o estrangeiro, aqui eu vejo o estrangeiro como governante, no sentido daquele que não tem empatia pelo povo. Então, esse estrangeiro, não que todos os governantes não tenham empatia, mas eu estou falando exatamente desse que não tem empatia pelo povo, que vai deixar o povo na miséria. Então, o estrangeiro, seja rei particular ou povo que roube, mate ou detenha os vassalos eu interpreto aqui no sentido de povo, sem a declaração de guerra ao príncipe, ou seja, ao príncipe eu interpreto aqui como as instituições democráticas, não é um inimigo, é um bandido. Ou seja, não é uma coisa menor, é algo muito grave. Por isso, todo aquele que decreta ou solicitam um estado de sítio, decretam um estado de defesa ou solicitam um estado de sítio, ele deve se sujeitar a controles. E, lógico, ocorrendo algo que não visa o poder que emana do povo, e visa, sim, uma violência de estabelecimento, por exemplo, de hegemonia de oligarquias, nós estaremos diante de uma violência que deve, com certeza, gerar o quê? Gerar sanções pesadas àquele que não é só um inimigo da nossa nação, seria sim um bandido, como diz aqui Rousseau. Por isso, quando é declarado o estado de defesa, o estado de sítio, é necessário sempre se atentar ao título 5, mas primeiro entender toda essa teoria, toda essa doutrina por trás, para a gente interpretar melhor a Constituição, e esse procedimento ele deve ser regido por todos os princípios, porque se a gente for ler a Constituição sem princípios, muito provavelmente a gente vai acreditar num Estado que traz não a dignidade da pessoa humana, mas sim a miséria, o sofrimento e tantas outras coisas ruins ao nosso povo. E para finalizar, a gente faz mais uma leitura sobre o título 5, para ver se fica mais claro agora esse título. Título 5, da defesa do Estado e das instituições democráticas. Capítulo 1, do Estado de defesa e do Estado de sítio. Seção 1, do Estado de defesa. Agora vem todo o procedimento para que o Estado de defesa seja estabelecido de forma lícita. Mas para a gente entender esse procedimento, a gente tem que lembrar de todos os princípios. Tem que ler esse procedimento sob a luz dos princípios constitucionais, certinho? Artigo 136. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, controle, ouvido o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos. Qual que é o princípio aqui? Princípio da determinação geográfica. Em qualquer lugar que ele pode estabelecer isso? Não. Em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional. Instabilidade institucional não provém de direitos, não provém de respeito à dignidade humana, e sim de desrespeito. Então, por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidos por calamidades de grandes proporções na natureza.
Então, as grandes calamidades também vai exigir um cerceamento, não um cerceamento, mas uma reafirmação, porque cerceamento, não, como a gente viu, isso é até um vício, né? O cerceamento aqui, na verdade, não existe cerceamento. Por quê? Porque esse procedimento todo, principalmente quando houver grandes calamidades na natureza, ele não vai cercear direitos, ele vai visar assegurar a dignidade humana por esse procedimento. Caso contrário, não estamos falando de poder, e sim de violência. Quando estamos falando de poder, a gente tem que lembrar que é assegurar direitos fundamentais. Quando a gente está falando de violência, de AI-5, de estado de exceção, estamos o quê? Estamos não assegurando esse procedimento. Por isso que tudo isso deve ser interpretado sob a luz de princípios. Porque visa o quê? Assegurar o autoritarismo? Não, visa o quê? Olha aqui, gente, da defesa do Estado e das instituições democráticas. Então, parágrafo 1º. O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará nos termos e limites da lei as medidas coercitivas a vigorarem dentre as seguintes. Inciso 1. Restrições aos direitos de. A linha A. Reunião, ainda que exercida no seio das associações. B. Sigilo de correspondência. C. Sigilo de comunicação telegráfica e telefônica, ou seja, aqui há realmente restrições, mas essas restrições aqui não são dos direitos de uma maioria. Na verdade, essas supostas restrições é para resguardar os direitos fundamentais. Quando a gente fala de direitos fundamentais, o que eu estou falando aqui é no sentido de bem jurídico. Entendeu? É no sentido ali do direito à reunião sendo resguardado no seu sentido de núcleo. A reunião, ainda que exercida no seio das associações. B. Sigilo de correspondência. C. Sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Inciso 2. Ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Parágrafo 2º. O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Isso aqui cai muito em prova, esse período de 30 dias, podendo ser prorrogado uma única vez, não fala de único, mas fala uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Percebam que aqui estamos num estado de alerta, estado de defesa. Na vigência do estado de defesa, inciso 1, a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará se não for legal facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. Qual que é o princípio que está aqui, gente? Princípio da sujeição e controle. Inciso 2. A comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido no momento de sua atuação. Lembrando que muito desses instrumentos garantidos pela Constituição de 88, a gente vem de um histórico de quê? De ditadura, de tortura. Então, aqui há controles, há meios de controlar tudo isso. E sabendo disso, a Constituição Democrática já assegurou, opa, pode haver abusos e, por isso, haverá sujeição e controle. A comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade do Estado físico e mental do detido no momento de atuação.
A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. Inciso 4. É vedada a incomunicabilidade do preso. Olha, mais uma vez, sujeição e controle, para evitar o quê? Para evitar abusos. Parágrafo 4º, que o que a gente quer é assegurar um Estado democrático e não estabelecer o quê? A violência para assegurar a oligarquia, para assegurar a violência. Queremos manter o poder democrático. Um poder democrático porque vem de quem? Do próprio povo. Parágrafo 4º. Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação a quem? Ao Congresso Nacional. Mais uma vez, um controle do próprio presidente da República, pelo Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Esse quórum também cai, maioria absoluta. Parágrafo 5º. Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado extraordinariamente no prazo de 5 dias. Parágrafo 6º. O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de 10 dias contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. Gente, o Congresso Nacional pode dormir? Não, ele tem que funcionar. Estamos num estado de defesa, num estado de estresse constitucional, lembram? Parágrafo 7. Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa. Agora aqui vamos imaginar o seguinte. Aqui a metáfora do estado de defesa seria o quê? Seria o sinal verde? Não, estamos num período de estresse. Seria o sinal amarelo. Já que o estado de sítio será um procedimento mais rigoroso, porque aqui estaremos num estado de exaustão constitucional. Artigo 137. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República, controle, e o Conselho de Defesa Nacional, controle. Ele pode decretar aqui? Está escrito decretar? Não. Ele pode apenas solicitar. Aqui já há um estado de maior repercussão jurídica e constitucional. Ou seja, aqui o problema é maior. Então, ele não vai decretar, ele vai solicitar, ou seja, o controle também vai ser maior. Solicitar a quem? Ao Congresso Nacional. Autorização para decretar o estado de sítio nos casos de: inciso 1, comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Inciso 2, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada. Perceberam? Não tendo eficácia o estado de defesa, que já era um estresse considerável, nós vamos para o segundo passo. Nós vamos para o estado de sítio. E aqui a gente vê que realmente a questão é grave quando há a declaração do estado de guerra ou resposta à agressão armada, aqui no caso estrangeira. Ou seja, aqui a gente visa assegurar a nossa própria soberania sobre os princípios da democracia, sobre os princípios do poder que emanará de quem? Do povo. Parágrafo único. O presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido. O que significa isso? Princípio da necessidade. O presidente da República pode fazer qualquer coisa para assegurar interesses de minorias, de oligarquias? Não. O presidente da República deve estabelecer aqui uma necessidade, o princípio da necessidade, relatará os motivos determinantes do pedido. Então, eu estou pedindo, o presidente da República está pedindo o estado de sítio, a decretação do estado de sítio, ele tem que motivar, devendo o Congresso Nacional decidir por
maioria absoluta. Um quórum alto, maioria absoluta, ou seja, deve ser de forma que a gente preserve a democracia. Artigo 138. O decreto do estado de sítio indicará a sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas e depois de publicado, o presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Princípio do quê? Da determinação geográfica. Parágrafo 1º, o estado de sítio, no caso do artigo 137, inciso 1, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior do inciso, do inciso 2. Poderá? Esse é o caso do inciso 1, né? No do inciso 2, ele poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra, ou seja, o inciso 1 do artigo 137 fala de comoção grave e repercussão nacional. Não estamos fazendo guerra contra o nosso próprio povo, ou seja, a gente tem que estabelecer um prazo para decretar de como vai vigorar até quando vai vigorar esse procedimento. Então, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior. No caso do inciso 2, já é para garantir a soberania, mas a soberania sob o aspecto da ordem democrática de nosso país. Poderá ser decretado por todo o tempo, é guerra, por todo o tempo que perdurar a guerra ou agressão armada estrangeira. Mesmo assim, há uma determinação temporal. Acabando a guerra, podemos continuar com esse estado? Não. Por todo o tempo que perdurar a guerra ou agressão armada estrangeira. Parágrafo 2º, solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o presidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de 5 dias a fim de apreciar o ato. Então, aqui, mesmo durante o recesso parlamentar, o presidente, de imediato, ele deve convocar quem? O Congresso Nacional para se reunir dentro de 5 dias a fim de apreciar o ato. E é lógico, né, que a fim de apreciar o ato é a fim de controlar tudo aquilo que aconteceu nesse estado. Aqui a gente pode aceitar um estado de violência? Não. A gente tem que aceitar os atos de acordo com o poder. Um poder que emana de quem? Do povo. Parágrafo 3º. O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas. Então, o Congresso Nacional pode ficar fora desse procedimento? Não, ele deve permanecer o tempo todo em vigília, né, permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas. Artigo 139, na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no artigo 137, inciso 1, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Então, tem uma limitação. Inciso 1, obrigação de permanência em localidade determinada. Inciso 2, detenção em edifício não destinado ou acusados ou condenados por crimes comuns. Inciso 3, restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei. Inciso 4, suspensão da liberdade de reunião. Inciso 5, busca e apreensão em domicílio. Inciso 6, intervenção nas empresas de serviços públicos. Inciso 7, requisição de bens. Isso tudo aqui está sendo feito para resguardar a dignidade humana?
Sim, então estamos seguindo os preceitos da Constituição. Senão, o que é estabelecido com isso aqui é o que foi estabelecido no AI-5, uma ditadura, ou seja, algo que não era de interesse do povo, resguardavam interesses que não pertenciam ao povo. Então, isso tudo aqui só pode acontecer tendo em vista os princípios. Parágrafo único. Não se inclui nas restrições do inciso 3 a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas casas legislativas, desde que liberada pela respectiva mesa. Então é isso, obrigado.